Gostaria de chamar o nosso querido irmão Alédio, que vai estar ministrando a palavra à noite. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Obrigado. Amém. Amém. Quis falar na igreja também. Vou tirar aqui. Lá na minha igreja a gente prega ainda com a máscara, porque é muito perto, né? O púlpito dos nossos membros. Queria saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero me apresentar, para quem não me conhece, eu sou evangelista Alédio, sirvo ao Senhor, servimos a Deus ali na igreja metodista ortodoxa da pastora Cléia, aqui na Marise Barros, né? Com muita honra, muito agradecido, muita alegria, recebi o convite de estar aqui nessa noite, tá? Estou muito feliz de estar aqui junto aos irmãos, nosso pastor Rogério, né? Já nos conhecemos, né? Desde lá da comunidade evangélica. E é uma alegria estar aqui com os irmãos nessa noite, para glorificar, para louvar, para bendizer o nome do Senhor, amém? Que Deus tem para falar hoje conosco, que Deus tenha, prepare os nossos corações. Vou começar orando, né? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, prepara o coração agora do teu povo, ó Pai. Prepara o meu coração em primeiro lugar, Pai, porque a palavra começa a falar comigo e falar com o povo, Pai. Toma nossas mentes agora, Senhor, cativas a Ti, Senhor. Toma o nosso coração agora, Pai, tira, Pai, nos desarma de tudo, esvazia a gente, Pai, para que Teu Espírito Santo possa encher, Pai, as nossas vidas nessa noite, nesse lugar, Pai. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, nesses dias que estamos vivendo nessa terra. Assim eu oro, já te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vou botar o horário aqui, são 8h15. Meia hora, né? O senhor falou. Meia hora tá bom. Meia hora, 40 tá bom. Vai dar tempo. Aleluia. Eu, para trazer a palavra hoje que o Senhor colocou no meu coração. Eu estava até lá em Teresópolis, o Senhor foi colocando no meu coração essa palavra para nós hoje, que da semana que a gente está vivendo, a semana dita, né, até por outras religiões, até pelos como Semana Santa, né, a gente como crentes em Deus, evangélicos, a gente não tem esse costume de ter essa semana como Semana Santa, porque toda semana é santa na presença de Deus, amém? Mas é uma semana onde se remonta, onde tradicionalmente se comemora, né? Que nós entendemos assim que é um povo de Deus, o povo cristão deveria ter até essa data assim como mais comemorativa até do que o Natal. Porque a razão de ser crente em Deus, a razão de ser cristão, se nós somos cristãos hoje, foi justamente pelo que Jesus fez na cruz. Porque o nascimento foi importante, lógico, mas a sua morte e ressurreição foi mais importante. Porque ninguém antes e ninguém depois dele ressuscitou por nós. Ele foi o único, onde quem tem, né, o privilégio de estar lá, em Israel, em Jerusalém, onde a pessoa vai lá naquele local onde foi sepultado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vai estar escrito lá, né, que a gente lê. Eu nunca fui, mas a gente vê as histórias, a gente vê em vídeos, né? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Você não vai ver isso em religião nenhuma, em que Jesus ressuscitou. Então, essa semana que a gente diz Semana Santa, isso lá até em Teresópolis, o pastor que é diretor lá da escola de missões, no qual estou fazendo o curso, ele até nos lembrou, né, no sábado, que nós tínhamos um culto lá à noite, ele passando para a gente, amanhã seria o dia que tradicionalmente Jesus estaria entrando em Jerusalém
onde aqueles colocariam os ramos, colocariam suas vestes para que o rei entrasse. E ali ele foi falando, eu fui meditando nessa palavra, eu fui vendo, realmente, Pai, tão importante a tua entrada em Jerusalém. Essa última semana de Jesus na terra, antes da ressurreição. Porque se a gente for verificar, muitas coisas aconteceram nessa última semana de Cristo, né? A chegada dele em Jerusalém, a recepção dele, né, em Jerusalém, os dias que se seguiram, foi nessa semana que Jesus tira aqueles vendilhões lá do templo. Foi nessa semana que Jesus participa da ceia, que Jesus lava os pés dos seus discípulos, tudo numa semana só. Foi ali que ele em Mateus vai dizer, né, a passagem que ele conta tudo que iria acontecer. Foi nessa semana também que Jesus foi traído. Foi nessa semana que, né, com um beijo foi traído o nosso Senhor. Foi nesses dias que Jesus foi negado por Pedro. Foi nesse tempo, né, que ele foi açoitado, e foi nesse tempo que ele foi crucificado ali. E que também no domingo de Páscoa ele foi ressuscitado. Onde ali começa a história minha e sua, da igreja. Porque na ressurreição dele, ele estabelece ali uma história nova para a humanidade, para a minha vida e para a tua vida hoje, amém? Então, isso é apenas uma introdução, apenas, né? Eu queria trazer a palavra, está em Isaías 53, para a nossa reflexão. Aleluia. Isaías 53. Eu não vou ler, não precisa a gente levantar para ler, que eu vou lendo e a gente vai, para a gente ganhar tempo, né? A gente vai ver que Isaías aqui, há mais ou menos entre 650 a 700 anos de Cristo, ele profetizou a vinda do Messias, amém, igreja? Ele é considerado e é o profeta messiânico, é o profeta que mais fala da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, da vida do Messias. E só por aí a gente poderia entender como aquele povo em Israel, na época de Cristo, estava fora da palavra de Cristo, fora da palavra do Senhor, amém? Porque se nós temos o profeta chamado Isaías, e nós sabemos que Isaías foi aquele que Jesus, quando teve lá, aos 12 anos de idade, sabe qual foi a palavra que Jesus abriu lá para os doutores da lei daqueles dias? Isaías 53. Jesus começa a falar dele mesmo para os doutores da lei, mas eles não compreenderam que diante dele estava o Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso. Eles não entenderam. A palavra viva, a palavra, ou seja, o verbo que se fez carne, amém, igreja? O verbo que habitou entre nós estava ali, na frente dos doutores da lei, dentro de uma sinagoga, e eles não entenderam nada. Isso a gente pode dizer para hoje também. A gente apresenta o Senhor Jesus, e as pessoas até hoje podem fazer como aqueles doutores da lei, não entendem, não querem se dobrar ao Senhor, amém? Primeiro versículo, justamente, Isaías vai falar isso. Quem creu em nossa pregação? É uma pergunta. E a quem foi revelado o braço do Senhor?
Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aqui Isaías está falando justamente para o povo judeu, para o povo dele. Quem vai crer na pregação que Deus deu para ele? Quem vai crer na profecia? Quem vai crer naquilo que Deus mostrou para Isaías em profecia? Porque a forma como Isaías vai apresentar Jesus aqui, ele já estava aqui colocando que essa pregação ia ser difícil para aqueles tempos. E eu vejo, às vezes, difícil até para os nossos tempos também. A gente que prega o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. A gente que quer revelar. E a quem revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor pode ser o próprio Cristo. A quem é revelado a mão de Deus, o braço de Deus, a extensão de Deus aqui na terra, amém? Vamos colocar dessa forma. Porque Deus está no céu, mas o Filho dele habitou entre nós. O braço estendido de Deus habitou aqui. Quem creu, quem vai crer nessa nossa pregação? Para eles ali e para nós hoje. É a pergunta que ainda temos hoje ainda. No 2 ele vai dizendo assim, versículo 2: porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Isaías continuando aqui. Isaías vai mostrando aqui como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Ele apresenta aqui um Jesus para o judeu e para nós hoje também. Um Jesus que veio subindo como um renovo diante de uma raiz de uma terra seca. Um Jesus que veio como que enxertado em uma árvore. Ou seja, ele veio como um broto. Ele não veio já como um rei pronto. Ele já não veio como um rei exaltado com uma tiara em sua cabeça. Não, ele veio como uma criança. Ele veio como um bebê. E não é por nada que o inimigo quis ceifá-lo ainda na sua tenra idade, porque ele sabia que aí ele teve a chance de poder ceifar o nosso Salvador. E ele veio como uma raiz em uma terra seca, como diz aqui a palavra. Não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Que beleza é essa? Que formosura é essa? Às vezes a gente está aqui na igreja e a gente às vezes leva Jesus aí para fora e as pessoas querem saber, tá, mas e aí? Querem mais? Querem mais do que tudo que ele já pode nos dar. Querem as formosuras, querem as aparências desse mundo. Querem às vezes um Jesus, que não é esse Jesus que é pregado aqui, às vezes não é o Jesus que as pessoas querem ir fora hoje. Eles querem o Jesus, às vezes, que vai resolver os problemas dele. Eles querem o Jesus do carro zero. Não que seja errado, mas eles querem o Jesus da casa própria. Eles querem o Jesus que resolva para ontem. Às vezes uma vida inteira não serviu a Deus. A gente sabe. Quer entrar na igreja agora e que já quer ver todo o resplendor de Deus na vida dele. E eles ficam a perguntar, não tem boa aparência, não tem formosura, não tem aquilo que às vezes nós idealizamos de Jesus na nossa vida. E às vezes desagrada. Às vezes desagrada. É possível que Jesus desagrade hoje? É possível. Xalabás, decanterebias. Sabe por que é possível? Porque Jesus, quando levou uma palavra para um jovem rico, o jovem teve um encontro com o próprio Deus encarnado e saiu triste. Então é possível você estar na presença do Deus vivo na terra
e sair triste como aquele jovem saiu. É difícil a gente entender isso, a gente que serve a Ele de todo o coração, mas isso acontece. Porque espera algumas coisas que são fantasiosas até, ou fora ainda da época de receber. Diz no 3 que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, versículo 3 que eu estou falando. E como de que os homens escondem até o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Aqui a gente pode colocar aquilo que Jesus sofreu lá na sua última semana. Tudo aquilo que ele passou ali na cruz, tudo aquilo que ele passou naquela semana. Na mesma semana que ele lava os pés dos seus discípulos, na mesma semana que ele vai cear com os seus discípulos, o que estava junto a ele da ceia o trairia, o que estava ceando com ele o negaria 3 vezes. E nos momentos de dores, como ele fala aqui, homem de dor, nos seus momentos, piores momentos, quando ele olhava para o lado, ele não tinha ninguém. Os seus discípulos saíram. Seus discípulos fugiram de medo. Aqueles que andaram com ele durante 3 anos, o desprezaram, o rejeitaram. E ele sabe o que é dor, ele sabe o que é padecer. E ele precisou passar por isso aqui, para que hoje ele tivesse total conhecimento do que eu e que você passa. Ele precisou passar por isso aqui, para mim e para você hoje. Ele quis passar até, vamos dizer assim. Ele quis passar. Foi desprezado e dele nós não fizemos nem caso. Aquele que chegou a Jerusalém montado num jumento, aquele que foi exaltado, chegou como rei, foi o mesmo que, cerca de alguns dias depois, eles estavam falando: crucifica ele, solta Barrabás, crucifica ele e solta Barrabás. Quatro. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 4, ele começa dizendo que Isaías vai mostrar para nós que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele quis tomar as nossas enfermidades. Ele voluntariamente, ele aceitou tomar nossas enfermidades. Ele quis. Ele levou sobre si as nossas dores. Igreja, toma posse disso. Toma posse disso na sua vida. Está aqui, está escrito. Senhor, a gente pode reivindicar o que está escrito na palavra. Senhor, o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades. E o Senhor tomou sobre si as nossas dores. Qual é a dor que você tem? Hoje a humanidade, a maior dor que ela tem não é nem física. O que tem doído mais a humanidade nesses dias é a dor na alma. As enfermidades da alma. A doença que está aí hoje, a gente sabe que tem ceifado milhares e milhares de pessoas, mas as que vão, mais de 300 e poucas mil só no Brasil, mas as que ficam também, ficam enfermadas, ficam em dores. Mas nós temos, amados, amada,
uma arma espiritual. Nós temos aqui, ó, a Bíblia, para nos consolar, para nos ajudar no momento desse, para nós sermos usados também por Deus, para orar pelos aqueles que estão enfermos, para orar pelos que estão com dores, como eu vi fazendo aqui. E nós sabemos aonde nós temos que colocar a nossa fé. É nele, é em Jesus. É nele que nós temos que colocar a nossa fé. Porque diz, ele tomou sobre si enfermidades e dores, ele levou. Interessante, Isaías, tudo que ele fala aqui, ele não vai dizer assim, ele vai levar em 2020, não. Ele já levou, ele já te curou, ele já tirou suas dores, xalabás. É uma questão de posse daquilo que está escrito. Aleluia, igreja. Ele já levou. Ele foi ferido de Deus e foi oprimido pelo próprio Pai. Porque isso foi algo que já estava estabelecido, que iria tudo isso ia acontecer. Tudo que ele ia passar, ele já sabia. Não é um plano assim que Deus faz, não. O homem, né, perdeu a sua salvação lá no Éden, e agora o que vamos fazer? E agora tem um plano B. Deus não tem plano B, não. Deus sempre tem plano A. É sempre plano de Deus. Deus, nada que nada que acontece na minha e na sua vida foi pego desprevenido, entendeu, pastor? Nada acontece, meu Deus, aconteceu, não aconteceu não. Se aconteceu é permissão. Se aconteceu é porque ele decretou. Mas se vai começar, tem dia e hora para acabar também. Amém, igreja? Xalabás, Deus está nesse lugar, igreja. Foi Deus que fez isso nele. Aprove a Deus, tinha que fazer, não tinha outro jeito, e ele já se colocou à disposição. Não foi o pai que falou, e aí, você vai? Não, ele mesmo já se colocou. E a gente vai ver isso no Antigo Testamento, a gente vai ver isso no Velho Testamento. Ele é o Cordeiro Santo que foi através lá que Abraão, a gente sabe dessa história, ele leva Isaac, mas Isaac não foi imolado, quem foi imolado foi Jesus, através da figura do Cordeiro. Então ele não foi pego desprevenido, ele já sabia o que ia acontecer com ele. Isaac pode ter levado até a madeira para o holocausto, mas ali ele troca aquela madeira e agora não, quem vai para o holocausto é o próprio Cristo. Nem eu nem você tem condição de tirar o pecado do mundo, só ele tinha condição de fazer isso, amém, igreja? Só ele tinha condição. A gente vai ver mais para frente que ele se fez pecado. Aleluia. Aleluia. 5. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Isso aqui é importante a gente saber. É importante um homem, a mulher de Deus saber, irmão, que o que ele sofreu por mim e por você. Ah, igreja, vamos ter cuidado na nossa vida de crente, porque toda vez que a gente se volta para o pecado de novo, na verdade você está transpassando o Cristo novamente na sua vida. A gente tem que ter muito cuidado disso, porque ele falou que ele foi transpassado por mim e por você, por causa das nossas transgressões, e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Tem gente, né, que eu até falo assim, que tem gente que quando vê aquele filme do Mel Gibson, quando chega a parte dos açoites, a pessoa vira o rosto. Mas não devia virar não, porque a gente tinha que olhar, porque aquilo que ele passou, passou por mim e por você. Ali o que ele passou, não passou porque ele não tinha que ter passado por aquilo.
Mas era necessário ter passado por isso. Foi necessário. Porque a gente sabe, se por um homem o pecado entrou, por Jesus o pecado vai sair. Então a gente, como servo, como homem e mulher de Deus, a gente tem que andar em retidão. Se você, eu não estou dizendo que a gente não peca, mas se a gente pecar, a gente volta logo para trás da cruz e pede perdão. Eu falei, Senhor, eu não posso, porque o Senhor sofreu muito por mim. Se o cristão tivesse esse entendimento, talvez pecaríamos menos, talvez erraríamos menos. Se a gente se colocasse e visse aquele momento dele ali, nós talvez mudaríamos muito das nossas ações e atitudes. O castigo, no 5, ainda. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, gente. E pelas suas feridas fomos sarados. Aqui ele fala novamente de sarar nossas feridas. Não é à toa, né? Que muito ele tem falado de levar nossas enfermidades, sarar nossas dores, sarar nossas feridas. E a gente está passando um momento onde o que mais nós temos é isso. É dores, feridas, enfermidades. Mas a gente tem que fazer, sabe o que, igreja? Se colocar na posição de servo de Deus, de homem e mulher de Deus, e orar em nome de Jesus, que essas dores têm que sair, essas enfermidades têm que sair, essas feridas têm que sair, amém? Tem que orar com ousadia. Eu tenho uma oração todo dia, meio-dia. O pastor já até viu lá uma vez, né? E ali, só rapidamente, né, contando testemunho, um colaborador lá do meu prédio, que é crente, chegou para mim e falou, só Lédio, a minha esposa está com diagnóstico já, vai ter que tirar o pé. É mesmo? Já mandou, até me pediu assim, não, senhor, deixa eu sair mais cedo que eu vou lá assinar o termo que ela vai arrancar o pé. Isso foi por volta de meio-dia. Eu falei, meu irmão, não tem problema não, vai lá, mas eu vou estar em oração agora pelo irmão. Hoje eu não sei não, mas a gente vai ver até segunda-feira, eu tenho que assinar o termo. Meu, até segunda então? Então tem muito tempo, isso era uma sexta mais ou menos. A gente tem que crer em Jesus, é isso que o mundo não entende. Falei mesmo, já tem um diagnóstico, vai ter que arrancar. Mas ali nós entramos em oração. A gente entrou na oração desse Jesus aqui, que cura enfermidades, que tira dor, que tira ferida, do Cristo que vai dizer o seguinte, o diagnóstico é o que? Arrancar o pé, mas se o diagnóstico do médico é arrancar o pé, o diagnóstico de Deus é levar nossas feridas. Se o diagnóstico é de dores, ele levou as dores. Se passará a nossa enfermidade, ele já levou no madeiro. É direito nosso, é nossa herança, está escrito. E ali a gente começou a orar. Eu sei, pastor, cada dia foi chegando notícias melhores. Hoje foi a notícia que eu recebi dele, foi essa. Não tirará mais o pé. Aleluia, igreja. Não vai tirar mais o pé. O sangue que não chegava lá, chegou. O pé que estava preto agora tá normal. E eu falei, meu irmão, e ela entrou andando, vai sair andando. Porque o homem de dores, o homem que foi oprimido e ferido e aflito pelo próprio Deus, não foi à toa que ele sofreu, porque toda vez que a gente não reivindica isso, a gente está dizendo o seguinte, que a gente não acredita nisso. Meu irmão, mas não interessa, não vai. A minha parte é orar, a minha parte, igreja, é acreditar, a minha parte é clamar, a minha parte é pedir, a parte dele é fazer.
Aí cabe a ele. Ah, e ele faz, hein? Xalabás, decantará. Ele faz, igreja. E o castigo que nos traz o quê? A paz. Está sobre ele. Você não está tendo paz? Pede a ele. Ele é o príncipe da paz. Se você não está tendo paz, meu irmão, e que mais tem hoje afligido as pessoas é a falta de paz. O mundo está andando, um batendo cabeça no outro, não tem paz. A minha empresa vai acabar, e não sei o quê, minha família. Pasmem, até não devia acontecer. As famílias cristãs estão acabando nesses dias. Pessoas estão acabando casamento. Não é fora da igreja, é dentro da igreja. Está faltando paz. Aí a esposa que se dava bem com o marido, mas se dava bem como? Os dois o dia todo, um não viu o outro. Quando começou a se conviver mais de um ano junto, acabou a paz. Ué, como é que pode isso? É filho brigando com o pai, pai brigando com o filho. Eu conheço um amigo meu, psicólogo, falou: Alédio, meu consultório está lotado de gente. As pessoas estão tudo doentes da mente. Falta de paz. E isso aflige também eu e você, tá? Se você está imune, glória a Deus, aleluia. Mas vira e mexe, a paz está querendo sair de mim. Eu falei: volta aqui. Não, eu clamo, Deus tem falado muitas coisas com meu filho. Começa o dia de joelho. Primeira coisa que eu peço: Senhor, me dá paz no dia de hoje. Porque às vezes a paz, pastor, o inimigo, ele tem isso, ele é roubador de paz. O diabo quer tirar a tua paz, sabia disso? Porque ele sabe que quando ele tira a tua paz, você começa a crer menos, aí vai ter menos fé, você vai responder mais pela carne, menos pelo Espírito. Ou seja, esse fruto do Espírito tem que ter paz. E ele diz aqui isso. E o castigo, ele recebeu o castigo para não trazer paz, ou seja, pagou um preço caro, gente. Não foi de graça, não. A gente fala assim: ah, não, eu recebi pela graça. Nós recebemos, mas ele não foi de graça, não. Doeu muito. Você recebeu de graça. Mas a graça para nós, mas para ele não foi nada gratuito, não. Doeu. O próprio Pai entregou. O próprio castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha, igreja, interessante que ele está falando aqui, Isaías, eram as ovelhas que andavam desgarradas. Não é no mundo, do mundo já está fora mesmo, mas ovelhas desgarradas, ou seja, pessoas que estão às vezes dentro da igreja, mas não estão no caminho certo. É isso que ele está falando aqui, são ovelhas que não ouvem a voz do seu pastor, não ouvem a voz do seu líder, e não ouvem principalmente a voz de Jesus. Você prega aqui, você fala a palavra, você mostra a verdade, e as pessoas estão batendo cabeça uma na outra aí. Cada um no seu caminho, não existe vários caminhos, só tem um caminho. Jesus é o caminho. E a gente, quando anda fora desse caminho, vai dar errado. Nós andávamos desgarrados como ovelhas. Mas agora a gente tem que voltar para o caminho, gente. Nesse tempo que a gente está vivendo, tem pessoas que estavam na igreja e sumiram. Não, é a hora agora que é a hora mesmo de agarrar no pastor, no sumo pastor, em Jesus, agarrar nos seus líderes, buscar ele, porque nós temos situações assim, nós precisamos mesmo, e Deus colocou pessoas para isso. Aqui vai dizer no 7 que ele foi humilhado, não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Às vezes a gente tem visto aí no mundo que a gente está vivendo, as pessoas têm gritado muito, mas às vezes não é hora de falar, é hora de calar.
É hora de calar e falar para quem? Para quem tem que ser falado, para Deus. A gente às vezes está aí, ó, as pessoas estão falando, a gente ouve muitas vozes, muita gente está falando. A gente vê muita profecia, a gente vê muito pastor falando, a gente vê, todo mundo está falando junto. Verdades e às vezes mentiras também. E aqui vai dizer que aquele que é a verdade, ele ficou calado. Às vezes Deus está vendo a gente, está ficando, às vezes a gente não vê uma resposta a princípio, Deus está calado, mas quando Deus está calado, também diz que Ele está trabalhando. Ele está calado, mas ele não está indiferente. Ele pode estar calado, mas Ele sabe da tua situação, da tua necessidade, e Ele vai dar a resposta certa na hora certa. Xalabás de cantarabassúria. Você pode dizer assim, Deus, o Senhor está calado, como Jesus ficou aqui, não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. A gente tem que, vamos dizer que a gente tem que ser como Cristo também. Às vezes a gente está passando injustiça, fica na sua. Deixa que quem vai fazer justiça é Deus. Porque se você responder, você não precisa de Deus, você mesmo já fez a tua justiça. Deixa Deus trabalhar. Amém? Vamos aqui, então, né? Deixa eu ver qual é o horário aqui, pastor. 8h50, tá bom? Dá mais quanto aí? 10 minutos? Tá, 10 minutinhos? Então vamos rápido. Tem muito. No outro ele vai dizer que o seguinte, é a parte onde... A parte final lá da cruz, é a parte final da cruz, né? Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e da sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Aqui já vai dizer a parte final de Jesus, ali no momento onde ele entrega logo a sua alma a Deus. Ali, esse versículo, ele vai dizer o seguinte, é a hora do está consumado. É a hora do tudo foi consumado, tudo foi feito. Ali ele, Pai, a minha parte é essa, está consumado, entrego a Ti o meu espírito. Amém? Ah, meu irmão, isso é tremendo. Ali diz também no 9 que designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Nada foi encontrado, porque ele foi levado ao madeiro inocente. Com o rico, ele foi sepultado, porque a gente sabe, né? O José de Arimateia coloca num sepulcro que foi designado e deixado ali para o Senhor. Entre dois ímpios ele foi colocado, mas ali foi arrancado ali, na sexta-feira. No 10, todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor. O Senhor diz aqui que ele teve que ser esmagado e sofrer por nós. Ele teve que ser dado como oferta pelo pecado. Mas diz também que ele verá a sua posteridade. Sabe o que é a sua posteridade, igreja? Eu e você hoje. Quando ali ele foi entregue naquele madeiro, quando ali ele foi levado, né? Quando ali ele sofreu, foi esmagado pela própria vontade do Pai, porque precisava. Como foi oferta pelo pecado, ele viu hoje eu e você. Quando ele passou por aquilo, ele sabia que ele estava fazendo por mim e por você hoje. Porque nós vivendo, vamos dizer assim,
Jesus vivia no atemporal dele. Nós vivemos no tempo e no espaço. Mas naqueles dias ele já viu o dia de hoje. Vocês estão entendendo? Jesus naquele tempo viu o tempo de hoje. Porque para ele não há tempo. Passado e presente e futuro igual a nós. Ele vive de eternidade em eternidade. Porque ele é Deus. E é um atributo de Deus a eternidade, amém? A sua condição. Vou passar para 11 lá. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui está falando para mim e para você, igreja. Aqui está dizendo, Jesus está falando o seguinte, que o que ele passou ali, o trabalho que ele teve, as angústias que ele teve na alma, ele ficou satisfeito quando ele vê eu e você servindo a ele. Como é que ele se satisfaz? Quando a gente serve ele direito. Como é que ele se satisfaz? Quando ele olha para a igreja, né? Igreja Ministério Ágape, e vê ali homens e mulheres de Deus que seguem a Jesus, que fazem e seguem seus mandamentos. Aí vai dizer aqui, eu fico satisfeito. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, eu passei por isso tudo, mas eu estou vendo lá o pastor lá conduzindo as minhas ovelhas. Eu estou vendo lá minhas ovelhas. Eu estou vendo lá cada um seguindo os meus mandamentos, seguindo a minha vontade. É isso que ele está falando aqui. Ele se satisfaz quando eu e você seguimos a verdade, quando eu e você seguimos o caminho correto. Quando nós, como crente, vivemos uma vida boa, justa, agradável a Deus. Ele se agrada. E para terminar, por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ainda intercedeu. No 12 ele fecha, dizendo sobre Cristo, que tudo aquilo que ele padeceu, Deus o exaltou sobremaneira. Não há nenhum nome em que a gente possa colocar as nossas necessidades. O nome de Jesus é suficiente. Amém, igreja? Ele repartirá os despojos. Quer dizer o seguinte, aquilo que você perdeu, Jesus tem condição de te dar de volta. Aquilo que você perdeu, de repente o inimigo levou, de repente até um erro da nossa vida mesmo, Jesus vai te trazer de volta. O que você quer? É a paz, Deus te dá paz, para ser conduzido nesse mundo. Você não vai andar sozinho nesse mundo. Esse despojo que o inimigo que pode ter levado um dia, aqui em Isaías 53, ele vai dizer que ele é poderoso para pegar esses despojos e repartir com você e comigo. Pois aonde? Na morte dele, ele fez isso. Porque com os transgressores, contudo levou sobre si o quê? O pecado de muitos. De muitos, por quê? É o pecado de quem aceita ele como suficiente Salvador. Levou o pecado sobre si de muitos. De muitos quem? De mim e de você, que um dia aceitou ele como seu Salvador. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, o pecado não tem mais força na sua vida. O pecado não tem força na minha vida. Então a pessoa não pode dizer assim, não, eu estou na igreja, mas eu não consigo me libertar. Consegue sim,
Porque se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre, diz a palavra. Se a gente ainda não está liberto, porque realmente nós ainda não entregamos completamente a nossa vida para Ele. Porque Ele levou, aqui tá garantido isso. Nós devemos tomar posse, nós devemos tomar essa palavra aqui como nossa herança. Como é que eu faço, Alédio, para viver essa vida? Trocar com Jesus isso? É a gente crer na palavra, a gente crer na cruz, a gente entender isso aqui e viver isso aqui. Não adianta eu estar lendo isso aqui. É muito bonito a gente ler, mas é mais lindo a gente praticar. É mais lindo a gente andar dessa forma, tendo certeza do que Ele fez, tendo completa certeza, completa obediência naquilo que Ele manda aqui. E Ele vai dizer que ainda assim, se nós errarmos, se nós pecarmos, nós temos um advogado, que Ele falou aqui, ó, e pelos transgressores ainda intercedeu. Ou seja, Ele intercedeu e continua intercedendo. Ele continua intercedendo ao Pai por mim e por você. Se você tem algo que, Senhor, essa área aqui ainda eu não estou completamente te agradando, peça ao Pai. Peça a Jesus que Ele intercede ao Pai, melhor dizendo. Ele vai interceder ao Pai. Ele vai advogar a minha causa, a sua causa. Ele continua intercedendo. Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Ele não está lá assim, vamos dizer assim, lá no paraíso, lá no céu, na presença do Pai, só aguardando o final dos tempos. Não, Ele está trabalhando. Aqui fala que Ele é homem de trabalho. Jesus era homem de trabalho. Ele sabe, e Ele sabe, porque tudo aqui que passamos aqui, que Ele passou, nós passamos também. Foi para isso que Ele veio. Foi por isso que Ele veio. Porque Ele sabe, olha, aquilo que Ele está passando eu sei, porque eu passei igual. Aquela dor que Ele está sentindo eu sei, porque em Isaías 53 vai dizer que eu também fui homem de dores. Então ele não está falando de teoria, Ele está falando na prática. Ele está falando daquilo que Ele viveu também. Então, se eu e você, nós temos área da nossa vida para ser consertada. Amém? Quem está perfeito aqui, eu ainda não estou. Eu sou o primeiro a levantar, não estou com a minha vida ainda. Mas cada dia eu vou construindo a minha vida com Cristo. Amém, igreja? O importante é um crente, um homem, uma mulher de Deus, que vai olhar para trás e falar, não, eu posso não estar correndo 1000 milhas, mas pelo menos eu estou caminhando ao autor e consumador da minha fé. Eu não estou parado e não estou retrocedendo, eu estou caminhando para frente. Eu estou indo, à estatura de varão perfeito. Todos temos que realmente fazer um apanhado na nossa vida e ver aquilo que não está ainda agradando, aquilo que não está fora um pouco daquilo que Deus quer. E a gente possa sempre tomar a palavra de Deus e ver assim, aonde nós estamos errando, aonde eu tenho que melhorar. Sempre temos que melhorar. Sempre, igreja, nós temos que melhorar. Sempre nós temos que nos colocar diante de Deus em oração, em se humilhar na presença dEle, deixar Deus trabalhar. Eu fico vendo assim que pouco tempo antes de iniciar essa pandemia aí, que nós estamos vivendo, Deus começou a trabalhar muito forte na minha vida, eu não sabia nem porquê. Porque Deus sabia do que ia vir pela frente. E Deus já te prepara, Deus já te molda pelaquilo que vai acontecer. Deus já te coloca, porque Ele sabe de todas as coisas. E é isso que nós temos que fazer. A única coisa que nós temos que fazer é nos apresentarmos a Ele. É o eis-me aqui para Deus, amém, igreja? É o eis-me aqui.
que nós temos que estar sempre pedindo ao Senhor, que a gente tem que estar sempre buscando ao nosso Pai, né? Eu agradeço então a oportunidade, desculpa aí, acho que eu passei um pouco também, né? Mas agradeço a oportunidade aqui de estar trazendo essa palavra para a igreja. Deus abençoe a nossa vida aqui, que a gente possa ter recebido essa reflexão da parte de Deus. Eu que agradeço a igreja em nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Palavra abençoada. Amém. A gente vai passar agora rapidamente alguns anúncios. Sábado, não.